Fala galera! No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes da ciência da computação, os algoritmos de ordenação. Se você já ouviu falar de Bubble Sort, Quick Sort e Merge Sort, sabe que são algumas das formas mais comuns de organizar dados. Mas você sabe como cada um funciona e quando é melhor utilizá-los? Vamos dar uma olhada em cada um deles, entender as suas particularidades e escolher o melhor para diferentes situações. Vamos nessa! O que são os algoritmos de ordenação? Os algoritmos de ordenação são processos usados para organizar os elementos de uma lista ou estrutura de dados em uma ordem específica. Essa ordem pode ser crescente, decrescente ou até mesmo definida por critérios específicos, dependendo da aplicação. Por que isso é tão importante? Bom, quando os dados estão bem organizados, as buscas ficam mais rápidas e a performance dos programas melhora bastante. Mas como você vai ver, o tempo necessário para ordenar os dados pode variar muito dependendo do algoritmo que você escolher. Hoje, vamos focar em três dos algoritmos de ordenação mais conhecidos, o Bubble Sort, Quick Sort e Merge Sort. Cada um tem características próprias, vantagens e desvantagens também, e entender como eles funcionam pode te ajudar a tomar a melhor decisão, dependendo da situação que você for aplicá-los. Bom, então como cada um funciona? Vamos começar pelo Bubble Sort. O Bubble Sort é o algoritmo mais simples de todos. Ele funciona comparando pares de elementos adjacentes em uma lista. Se os elementos estiverem fora de ordem, o algoritmo os troca de lugar. Esse processo vai se repetindo até que todos os elementos estejam na posição correta. Imagine bolhas subindo em um copo de refrigerante, onde os maiores elementos vão flutuando até o topo da lista. Embora seja fácil de entender e implementar, o Bubble Sort não é a melhor opção para listas grandes, já que seu tempo de execução cresce rapidamente. No pior caso, ele pode levar um tempo proporcional ao quadrado do número de elementos, o que é O n elevado ao quadrado. O Quicksort, por outro lado, ele é muito mais eficiente. Ele segue a estratégia de dividir para conquistar. O algoritmo escolhe um elemento como pivô e reorganiza a lista, colocando os elementos menores que o pivô à esquerda e os maiores à direita. Depois, ele aplica o mesmo processo de forma recursiva nessas duas partes até que a lista inteira esteja ordenada. Com uma complexidade média de O n log de n, o Quicksort é muito eficiente e amplamente utilizado, especialmente quando precisamos ordenar grandes volumes de dados. Contudo, em alguns casos específicos, como listas já ordenadas ou quase ordenadas, o algoritmo pode ter um desempenho pior. O Merge Sort também segue a ideia de dividir para conquistar, mas de uma maneira um pouco diferente. Ele divide a lista em várias partes, até que cada uma contém apenas um único elemento. Depois, ele vai fundindo essas partes de volta, mas de uma maneira ordenada, até reconstruir a lista completa. A grande vantagem do Merge Sort é que ele mantém um desempenho consistente de O n log de n, mesmo nos piores cenários. Por isso, ele é uma excelente escolha quando precisamos de um algoritmo que seja confiável e previsível, como em sistemas que lidam com grandes volumes de dados ou em ambientes onde a performance precisa ser constante. Mas então, qual desses algoritmos é o melhor? Bom, não existe uma resposta única para isso, pois depende muito do cenário em que você está trabalhando. Se você tem um conjunto de dados pequeno, o Bubble Sort pode até funcionar, mas não espere que ele seja rápido com listas maiores. Já o Quick Sort é normalmente a escolha preferida quando precisamos de eficiência em listas grandes, já que ele tende a ser muito rápido na maioria das situações. E o Merge Sort é o ideal quando a estabilidade e a previsibilidade são mais importantes do que a velocidade pura, pois ele sempre mantém o mesmo desempenho, independentemente das condições. Em resumo, a escolha do algoritmo vai depender do tamanho dos dados, da necessidade de estabilidade e da eficiência desejada. Não existe uma solução única, mas entender as características de cada algoritmo vai te ajudar a fazer a melhor escolha para cada caso. E agora queremos saber de você. Já usou algum desses algoritmos? Em que situação? Compartilhe sua experiência com a gente nos comentários. Até a próxima!